E crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos na nossa última aula de artes, certo? Eita, tia, a última aula nossa última aula de arte, porque na próxima semana começa as provas de vocês e depois das provas começa as nossas férias, tá certo? E a gente agora só vai se ver, né, só em agosto, tá certo? Então, para encerrar o assunto que eu dei início na aula passada, que é o último capítulo do livro de vocês, o capítulo 4, que ele fala do teatro, certo? Da composição do teatro. E hoje iremos encerrar esse assunto de teatro. Espero que vocês já tenham feito as expressões faciais, o vídeo, tá bom? E ter enviado para mim, que foi a tarefa de vocês da aula passada, tá certo? Coloquem o livro de vocês na página 283. Vocês vão acompanhar aí, tá bom? Vamos falar hoje um pouquinho sobre o trabalho do autor, tá certo? Após um texto teatral ser escolhido para a apresentação, é preciso montar uma equipe com diversos profissionais. O diretor teatral estuda atentamente todo o texto. Tem o diretor, certo? Então, ele vai estudar todo o texto, né? Para produzir o teatro junto com os atores, certo? A peça de teatro. São feitas pesquisas sobre o tema da peça, sobre os personagens. Depois de ter idealizado toda a peça, o diretor começa o trabalho, certo? Com a sua equipe. Quem é a sua equipe que vai fazer parte do teatro, da peça do teatro? São os atores, os cenógrafos, o figurinista, né, que é aquele que organiza as roupas, né, quem faz parte do teatro. O sonoplasta, quem é o sonoplasta? É aquele que faz parte do som, né, ele que vai produzir a música, qual a música própria para aquela peça de teatro. E temos também o iluminadores, né? Faz parte da iluminação, certo? Então, tudo isso, certo? Faz parte da equipe do teatro. Muitas pessoas acham que o trabalho do ator é só decorar o texto, né? Muitas pessoas acham que é só isso. Isso é vital para uma boa encenação, mas antes de decorar o texto, o ator deve compreender o texto. Então, ele deve entender, ele recebe o texto, né? E ele vai ler toda a história, certo? E ele tem que entender, né? Do que é que se trata aquela história. Após essa etapa de compreensão do texto, né? Muitos diretores propõem uma etapa seguinte, conhecida como laboratório. Vamos ver o que é esse laboratório, na página 284. É no laboratório que os atores trabalham os personagens. Por exemplo, um ator vai interpretar um padeiro, ele deve observar o trabalho de vários padeiros para saber incorporar, né, como é o papel de um padeiro, certo? Então, ele vai pesquisar, certo, sobre o padeiro para ver como é que ele faz, né, para poder incorporar, certo, aquele personagem, o padeiro. Ver como se faz a massa do pão, como se coloca o pão no forno, conhecer alguns tipos de pães. Então, ele deve compreender. Então, não é só pegar o texto e decorar, né? Ele tem que ir atrás, né, de uma pessoa, de um padeiro, para ver como é todo o processo de um padeiro, certo? Para poder interpretar na peça de teatral o personagem dele, que é o padeiro. Depois dessa etapa, o ator poderá, né, com o diretor, criar uma história com o personagem, certo? Este trabalho facilita a interpretação do personagem para o ator. Então, é mais fácil ele trabalhar o texto dele se ele conhecer, né, a profissão daquele papel, daquele personagem que ele vai fazer. Então, fica bem mais fácil para ele. Além da memorização do texto, que o ator tem que decorar aquele texto, são desenvolvidos gestos e todas as expressões corporais. Então, tem o gesto. Lembra da aula passada que eu falei sobre expressões faciais, que vocês fizeram um vídeo para mim e me enviaram? Quem não enviou ainda o vídeo, ainda pode enviar, tá certo?
E também a expressão corporal, que é a expressão do corpo, são necessários para uma boa interpretação. A expressão corporal de um corpo é uma forma como ele anda, como ele senta, como ele dorme. Isso aí tudo é uma expressão corporal. A movimentação corporal do corpo do ator em cena mostra como ele é de fato, além de estabelecer uma relação direta com a história, certo? Toda essa expressão facial, a expressão corporal que ele produz, certo? Nem precisa muitas vezes a fala. Só pela sua expressão do seu rosto, a expressão do seu corpo, a gente já sabe o que é que a outra pessoa está querendo dizer, está querendo transmitir para nós. Lembram que o nosso primeiro cinema que nós tivemos, né, não era o cinema como é hoje, igual a hoje, né, que você vai para lá, senta na tela e vê lá a imagem do filme, né? Antigamente não era assim, não tinha fala. O primeiro cinema que surgiu foi um cinema mudo. Os personagens não falavam, certo? Então, tia, como é que a gente sabia o que é que eles estavam transmitindo? Através da sua expressão, né? Através dos gestos do seu corpo, a sua expressão facial, tá certo? Mas a gente vai já falar sobre isso. Coloquem o livro de vocês agora na página 285. Nós vamos falar sobre mímica e pantomima. Nós temos aqui a pantomima, certo? O que é a pantomima? É uma modalidade de teatro, certo? E essa modalidade de teatro, ela é praticada com gestos, com mímicas e atitudes, certo? A pantomima. Eu posso dizer que a pantomima, ela é a arte de narrar pelo corpo, ou seja, é através da sua expressão corporal, certo? Ele vai expressar, o ator vai expressar o que ele quer transmitir para as pessoas, certo? Então, pantomima, né, vem de pan, tudo ou todos. Mimos vem de imitador, certo? Então, eu posso dizer que a pantomima é aquele que imita tudo, certo? Onde foi que surgiu a pantomima? A pantomima surgiu pelos romanos, foram os primeiros romanos. Mas ela surgiu, né, o nosso primeiro teatro foi lá na Grécia, certo? Mas foram os romanos, né, que criaram a pantomima, certo? E eu posso dizer também que a pantomima era praticada, lembram nos primeiros teatros, os primeiros teatros surgiram lá na Grécia, que era a céu aberto, não é o teatro como nós temos hoje em dia, todo fechado, né? Não, antigamente o teatro era todo aberto. E eles praticavam a pantomima em palco de madeiras, estão vendo céu aberto, ó, não era fechado. Praticavam em arena. Tia, por que é chamado de arena? Porque ela tem um formato circular, igual um campo de futebol. Por isso que ela é chamada de arena, certo? E também a pantomima, ela tem uma característica muito própria, onde os atores, antigamente, certo, usavam máscaras, certo? Então, quando eles praticavam a pantomima no palco, no teatro, eles utilizavam a máscara. E eles não tinham fala, certo? Era apenas através da expressão corporal do corpo, certo? E utilizavam máscaras para dar mais animação ao teatro. Nós tínhamos, né, os primeiros, como eram chamados? Os primeiros, olha, nós tínhamos os personagens do teatro antigo, certo? Da pantomima. Nós tínhamos esse daqui, que é o conhecido como mimo, certo? Era ele que fazia a imitação, né, da peça do teatro. Temos esse daqui, que é o conhecido chamado de bobo, né? Ele vestia roupas bem coloridas para chamar a atenção. E temos também esse daqui, conhecido como o Arlequim, né? Ele era conhecido porque ele usava um chapéu
pontudo, olha as pontas dele, do chapéu, certo? Então, nós tínhamos esses 3 tipos de personagens na pantomima. Devido à pantomima, né, ser uma expressão corporal do corpo e não tinha fala os personagens, né? Tinha aí como é que as pessoas sabiam? Através da sua expressão corporal. E eles utilizavam máscaras, certo? Isso era a forma do teatro grego antigo, dos personagens, certo? Devido a essa expressão corporal que eles tinham e não tinham a fala, mas tinha uma pessoa, um coro, conhecido como coro, que narrava, certo? A fala, né? E eles iam fazendo os gestos para as pessoas, certo? Tinha um coro que falava, certo? E ele ia fazendo gestos. Aí, devido a ser uma expressão também corporal, ficou confundido com a mímica. Vocês conhecem a mímica de hoje em dia, não conhecem? Que também é uma expressão facial, uma expressão corporal, certo? Só que a pantomima, né, é o profissional, certo? Do teatro que fazia. A mímica também é uma forma de expressão corporal e facial, só que ela vem em forma de uma diversão. Às vezes você está em casa, né, e vai brincar com seu primo, com sua irmã, e vão brincar de mímica. Então, é uma forma de uma brincadeira, de uma diversão, tá certo? Diferente da pantomima, certo? Que é o profissional que fazia para o teatro mesmo. Então, há diferentes tipos de artes, né? Referente à mímica. Temos aqui, prestem bem atenção, desde antigamente, né? Lá na Grécia, né, vieram as primeiras apresentações. Bata, certo? Os malabaristas, pessoas que dançavam, certo? Então, devido a tudo isso aqui que surgiu antigamente, né? Então, surgiu a mímica, não é verdade? E a mímica é uma forma de expressão com gestos e movimentos do corpo, corporais, certo? Eu posso dizer, então, que a pantomima é a mímica profissional feita por atores maquiados, certo? Então, um está ligado com o outro. A diferença entre pantomima e mímica é que a mímica é uma diversão, certo? É uma brincadeira, não é uma coisa profissional. E já a pantomima, né, é uma coisa profissional, certo? Mas que dentro dela também se utiliza a mímica, tá bom? E como eu falei para vocês, o nosso primeiro cinema foi o cinema mudo, certo? Quem é que não conhece esse personagem aqui, ó, o Charlie Chaplin, né? Ele fazia o cinema mudo. Tinha como é que ele expressava? Ele expressava através do corpo, através da expressão corporal do corpo, através da mímica. Vamos assistir um pequeno trecho, certo? Do cinema mudo, feito pelo ator Charlie Chaplin. Crianças, nós vamos ver, certo? Uma pantomima, né, de um ator profissional conhecido como Charlie Chaplin, certo? Onde ele praticou a pantomima no cinema mudo, um dos primeiros cinemas mudos, certo? Aqui era um cinema que não tinha fala, certo? E era utilizado o quê? A pantomima, tá certo? Vamos lá? Prestem atenção para você ver qual é a mensagem que ele está tentando transmitir para vocês. A porta está fechada. Pedindo socorro.
Então, crianças, vocês prestaram bem atenção, bem legal, né? Viram que não tinha fala, certo? Que era o cinema mudo, tá bom? Deixa eu tirar aqui para ficar melhor para vocês verem a imagem. Vamos ver. Pronto. Nós tínhamos, né, o Charlie Chaplin, foi um dos atores muito famosos do cinema mudo, certo? E vocês viram que através da expressão corporal dele, né, praticado pela pantomima, certo? Ele pôde transmitir a mensagem dele, né? Tipo uma comédia, né? O filme, ele ficou corajoso do leão, né? Ficou bem, como eu vou dizer, bem confiante com relação ao leão, mas no final ele acabou saindo da jaula, certo? Então, nós vimos um pequeno trecho, certo? De pantomima, certo? Agora, nós vamos brincar, certo? Através da mímica, que eu disse que a mímica é uma brincadeira e não um ator profissional que faz, como Charlie Chaplin, que fez a pantomima, certo? Vamos agora brincar com a mímica, que é diversão e brincadeira. Para a nossa brincadeira de mímica, vamos falar a palavra mágica do guardião. Ela ajuda a soltar a imaginação. Em 3, 2, 1, tchim-tchirim! Agora estamos prontos. Mas não se esqueça de assistir o vídeo até o final e se inscrever no canal. Eu quero saber se vocês vão saber qual é esse animal. E aí, crianças, vocês sabem que animal é esse? Ele tá brincando de mímica. E aí, será que vocês acertaram? Vamos lá. Um peixe. Muito bem, turminha. O peixe. Vocês estão muito atentos. O peixe faz assim. Agora, vamos para a segunda mímica. E eu quero saber qual é esse animal. E aí, vocês sabem que animal é esse? Estão brincando de mímica de animais. Descobriram? Qual é esse animal? Tô dando um tempinho para vocês, hein? Vamos ver se vocês acertaram. O bicho preguiça. Isso mesmo! É o bicho preguiça. E ele é tão lento e ele se movimenta tão devagar. É daí que vem o nome dele. Agora vamos para a terceira mímica. E vamos ver se vocês estão atentos. Que animal é esse? Esse tá fácil, hein, crianças? Já sabem qual é o animal? E aí, acertaram? Vamos ver. O coelho. Muito bem, turminha. O coelho, ele tem uma orelha muito grande e pula um monte. Põe, 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 põe. Eu adorei a nossa conexão de hoje. Turminha, sabe, a mímica é uma ótima brincadeira para você brincar com seus amigos. E até a próxima aventura. Viu só? Muito legal a mímica. Você também pode brincar em casa, com o irmão, com a irmã, com o priminho, com a priminha, com o papai, com a mamãe, certo? Pratiquem aí a mímica em casa, tá bom? Então, crianças, chegamos mais um final da nossa aula, certo? Nós demos continuidade ao trabalho do ator, certo? Que não é só decorar o texto. Vimos também pantomima e mímica, a diferença de um e o outro, certo? Dei também 2 vídeos aqui, um de pantomima e outro de mímica, tá certo? A nossa aula termina por aqui, mas vocês vão fazer a atividade em casa da última página 286, certo? Vocês vão marcar o que vocês aprenderam, o que vocês ficaram na dúvida e o que vocês não aprenderam. Vocês vão ler cada um desse item aqui, certo? E vão pintar, tá bom? Essa é a última atividade do livro de vocês de artes, tá certo? E a nossa aula terminou. Desejo a vocês boas férias, certo? Que essa é a nossa última aula. Divirtam-se bastante, que em agosto a gente estaremos aqui novamente bem juntinhos, tá certo? Um beijo, um abraço e boas férias! Tchau!